Ontem não lemos, vamos ver onde paramos. Hoje vamos ler o subtítulo Qualidades assinadas por Vaishnavas. Qualidades assinadas pelos Vaishnavas. 18 de abril de 2021, parte 5. Um devoto expressa preocupação sobre sua divina graça, fazendo uma longa viagem de trem para Vrindavana. A viagem de trem não é um problema. Quando viaja de trem, você fica um pouco entediado porque não tem ocupação, não tem serviço. Fica só sentado no trem, sem fazer nada. Não há austeridade nisso. No tempo de Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami caminhavam até Vrindavana. Quanta austeridade eles tinham quando moraram em Vrindavana ou Puri. Eles se sentavam sob uma árvore, fazendo seus bhajan e Vaishnava Seva ali. Quando vamos lá, temos uma sala com ar condicionado, mas naquela época não havia isso, nem eletricidade. Quando fica muito quente lá fora e a eletricidade acaba por pelo menos 1 hora, perdemos a cabeça. Mas estou pensando quanto Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Jiva Goswami, Srimad Pandit, Srila Raghunatha Das Goswami, Srila Gopal Bhatta Goswami toleraram quando eles ficaram em Vrindavana. Há muito frio no inverno e muito calor no verão. Tenho visto aqui em Vrindavana pessoas que não têm casa, moram na rua, embaixo de alguma árvore ou em um galpão sem portas, tudo aberto. Não tem ventiladores nem nada. Quando penso quanto aqueles grandes devotos da época de Mahaprabhu adoravam ao Senhor e quanta austeridade eles toleravam aqui, sinto que não tenho nenhum problema. Pergunta. Então, Silachara Maharaj tem um devoto ou devota que perguntou para ele, na verdade estava preocupado que ele foi de trem para Vrindavana. Ele não foi de avião, ele foi de trem. Ele falou que isso não é problema. Quanta austeridade fez Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Raghunatha Das Goswami, os Goswamis de Vrindavana, quantas austeridades eles fizeram. Shila Govinda Maharaj, Shila Siddhar Maharaj, quanta austeridade fizeram. Não é problema para ele pegar um trem, ele falou. O único problema do trem é que você não tem serviço enquanto você está na viagem. Não é um problema, ele falou. E aí chega em Vrindavana, agora tem alguns quartos com ar-condicionado. Ele falou, mas quando você sai na rua, aquele calor muito grande ou muito frio. Vrindavana é o extremo. No calor é muito calor. Chega a fazer 50 graus ou mais em Vrindavana, no verão mesmo, em alguns anos. E no frio é muito frio. E os devotos aguentavam tudo na época. Muita austeridade. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, os Goswamis de Vrindavana, eles dormiam embaixo de árvores, cada dia embaixo de uma árvore, para não se apegar a nada. Então, Silachara Maharaj fala, não há problema algum em pegar um trem para ir para Vrindavana. O devoto estava preocupado, mas não há nenhum motivo por preocupação. E veja só, Silachara Maharaj já é idoso, tem 60 anos, mais de 60 anos, e ele não tem nenhum problema com isso. Nós sempre queremos o conforto. Essas palestras, essas histórias, sempre tem que nos dar alguma lição. Nós sempre queremos algum conforto. Queremos sentar num lugar gostoso, queremos estar num lugar que tem o ventilador ou ar-condicionado, queremos comer uma comida gostosa, quentinha, bem quentinha. Nós sempre queremos o desfrute dos sentidos. Mas Silachara Maharaj não está preocupado com isso. Ele quer servir, mesmo tendo idade já, não é tanta idade, mas já é uma idade, mais de 60 anos. Aqui no Brasil é considerado idoso, quem tem mais de 60 anos. Então,
ele não tem problema nenhum com austeridade. Frio, calor, não há problema para ele. Ele está lá servindo dia após dia, dia após dia. Se ele tem que ir para um lugar que está frio, ele vai. Se ele tem que ir para um lugar que está calor, ele vai. O serviço nunca para. Temos que pegar o exemplo dele, sempre. Toda história tem um exemplo por trás, tem algo para aprendermos. Sempre. Por isso que ele conta as histórias. Por isso que ele fala nas aulas. Não é para se vangloriar, não. Ele fala para nós aprendermos. Quantas austeridades Goswamis de Vrindavana fizeram. Quantas austeridades o nosso Guru Varga, para amparar a sucessão discipular, fez para hoje estarmos num templo, para hoje termos um templo com conforto, tem almofadinha para sentar, tem almofadinha para encostar as costas na parede, coisa que não tem na Índia. Nós sempre queremos um conforto, sempre queremos o conforto. Quanta austeridade todo mundo fez até nós estarmos aqui agora. Com conforto, no calor tem ventilador, tem janelas que podem ser abertas. Temos que sempre pegar uma lição de tudo. Pergunta. Nunca vi ninguém cometer ofensas e nunca fui ofendido por ninguém. E gostaria de saber se ainda deveria dizer, por favor, perdoe minhas ofensas, apenas no caso de eu cometer ofensas sem saber. Você pensa que não está cometendo nenhuma ofensa, mas não é assim. Na verdade, estamos cometendo muitas ofensas o tempo todo. Os verdadeiros Vaishnavas não verão as falhas dos outros. Os verdadeiros Vaishnavas verão suas próprias falhas. Esta é a qualidade de um verdadeiro Vaishnava. Um Vaishnava deve ser a doça darasi, não deve ver as falhas de ninguém. Sempre cometemos muitas ofensas. Mesmo quando estamos andando ou respirando, muitos seres vivos são mortos. Mesmo quando bebemos um pouco de água, consumimos e destruímos muitas bactérias. Quem disse que não cometemos nenhuma ofensa? Sempre cometemos tantas ofensas. De outra forma, esteja você cometendo uma ofensa ou não, você não precisa pensar sobre isso. Toda vez que prestar homenagem a um Vaishnava, você deve sempre pedir: por favor, perdoe minha ofensa. Quando você vem na frente das deidades e faz um dandavati para elas, você deve pedir: por favor, perdoe minha ofensa. É necessário expressar isso de coração. Esteja você consciente de sua ofensa ou não, você deve sempre pedir perdão por suas ofensas. Posso dar um exemplo de um brahmachari que cometeu uma ofensa ontem. Era necessário comprar algo, e um brahmachari foi ao mercado comprar alguns vegetais e outra coisa. Quando voltou, estava todo molhado de suor, porque agora está muito calor na rua. Outro brahmachari viu e começou a rir, provocando. Oh, muito bom, você está suando agora. O primeiro brahmachari disse-me: Maharaj, você viu? Fui ao mercado e voltei todo suado, e ele está me provocando. Não fiz nenhum serviço em particular antes, mas agora que me deu serviço, estou sempre ocupado supervisionando a construção, indo ao mercado, vendo o que é necessário para conseguir para a construção, etc. Acabei de ir ao mercado comprar um pouco de boga, alguns vegetais. E aquele brahmachari não sai, ele fica no templo, e ele está rindo de mim agora. Isso foi uma ofensa. Eu disse a ele: não se preocupe se ele está rindo ou zombando de você. Não é necessário pensar sobre isso. Faça o seu serviço e não se importe com ele. Você sabe, até Srila Sanatana Goswami uma vez teve um problema. Havia um devoto que tinha alguma deformidade física, como resultado da qual andava de maneira tortuosa. Um dia, Srila Rupa Goswami Prabhu convidou para vir para o Vaishnava Seva que Srila Sanatana Goswami estava planejando. Mas ele não foi lá
porque estava com raiva de Srila Sanatana Goswami. Srila Sanatana Goswami perguntou a Srila Rupa Goswami: o que aconteceu? Por que ele não veio? Srila Rupa Goswami respondeu: eu o convidei, mas não sei por que ele não veio. Então o próprio Srila Sanatana Goswami foi até aquele devoto. Ele ofereceu uma reverência a ele e perguntou: Prabhu, por favor, perdoe minha ofensa. Não sei o que fiz de errado para que você não tenha vindo. Aquele devoto ficou zangado. Você cometeu uma ofensa. Você se lembra do dia Arasa Purnima? Naquele dia que você veio aqui, me vendo andar torto, você riu de mim? Lembra daquilo? Você zombou de mim por causa do meu corpo. Srila Sanatana Goswami Prabhu respondeu: sim, Prabhu, eu me lembro daquele dia. Eu ri naquele dia, mas não estava rindo por sua causa. Naquele dia, quando estava fazendo o parikrama de Govardhana, vi alguns passatempos muito divertidos de Radha e Krishna. E vendo esses passatempos, fiquei tomado de alegria e comecei a rir. É por isso que ri. Não estava rindo porque vi você. Desta forma, Srila Sanatana Goswami se desculpou com aquele devoto, trouxe-o para sua casa, deu-lhe prachada e o serviu. Então, qual é o problema se você pede perdão por suas ofensas? Gurudeva também me ensinou algo uma vez. Um dia cheguei a Gurudeva e disse: Gurudeva, quando eu ofereço Dandavati para aquele devoto, ele não faz nada em resposta. Ele vira as costas e vai embora. Você sabe o que Gurudeva respondeu? Ele disse: tudo bem, toda vez que você ouvir, preste reverências a ele. Eu fiz isso. Então, alguns meses depois, um dia Gurudeva estava sentado em sua varanda, em Acharya Bhava. Naquela época, eu estava lá embaixo, na frente de sua casa. Eu vi aquele devoto vindo e prestei reverência a ele. Ele novamente virou as costas e foi embora, como fazia todos os dias. Gurudeva viu e me chamou ao seu quarto. Ele me perguntou: você ainda está prestando reverência a ele? Eu respondi: sim, Gurudeva, você me disse para prestar reverência a ele, e eu tenho feito isso. Então Gurudeva disse: a partir de hoje você nunca mais deve prestar reverência a ele novamente. E eu fiz isso. Meu ponto é que quando Gurudeva me disse para prestar reverência a ele, eu fiz isso. Qual é o problema? Eu não fiz nenhuma objeção a Gurudeva. E toda vez que eu prestava reverência a ele, ele virava as costas para mim e fugia. Uma última coisa que gostaria de dizer a todos é que vocês devem participar do festival do desaparecimento de Gurudeva. O aparecimento e desaparecimento de Gurudeva ou de qualquer Vaishnava não são diferentes uns dos outros. Então você deve fazer um festival em seu país neste dia. Faça este festival de acordo com sua capacidade, o mais grandioso que puder, e Gurudeva ficará feliz com seu serviço. Cante a glorificação de Gurudeva neste dia e tente observá-la tanto quanto você tenha conexão com Gurudeva. Tudo que vemos neste mundo, qualquer boa associação, tudo que temos tudo apenas pela misericórdia de Gurudeva. Tudo que temos é por sua misericórdia. Então você deve fazer um festival no dia do desaparecimento de Gurudeva. Será um dia de Duadashi, jejum no Ekadashi, e no dia seguinte você pode fazer um festival. Este é o meu conselho para todos. Cuidem-se. Então aqui Silachara Maharaj está falando que nós sempre devemos pedir perdão. Vamos prestar reverência para a Deidade. Temos que pedir perdão pelas nossas ofensas. Vamos prestar reverência para os Vaishnavas, para os Gurus. Vamos pedir perdão. E o devoto fala: mas eu nunca vi ninguém ofendendo ninguém. Eu nunca ofendi ninguém. E aí Silachara Maharaj fala: você acha que nunca ofendeu ninguém? Nós estamos sempre ofendendo. E aí ele dá o exemplo de matarmos os micro-organismos da água,
os micro-organismos do ar, quando inalamos, quando ingerimos a água, inalamos o ar. Sempre estamos ofendendo os outros, matando outros seres, sempre. Então temos que pedir perdão. No serviço devocional também sempre estamos ofendendo. Um devoto ou outro, às vezes sem querer ou querendo, não importa. Temos que sempre pedir perdão. Para a deidade, para os devotos, para o guru, sempre pedir perdão. Srila Maharaj, no final das aulas, não é toda aula, mas às vezes ele fala no final da aula: me perdoe se eu fiz alguma ofensa a alguém. Ele sempre fala isso. Por quê? Porque alguém pode se magoar. Como foi dito no caso de Sanatana Goswami, ele estava sorrindo no Parikrama de Govardhana porque ele viu os lilas de Mahaprabhu. Desculpa, ele viu os lilas de Radha Krishna engraçados e ele sorriu em Vrindavana, em Govardhana, e o devoto achou que estava sorrindo dele, tirando sarro dele porque ele tinha um defeito físico. Então, às vezes, ele ficou irado, ficou nervoso. Às vezes, quando alguém faz algo, nós sempre achamos que a pessoa está fazendo de propósito. Não sabemos realmente o que aconteceu. Não temos que olhar os defeitos de ninguém. Mesmo que a pessoa te ofendeu de propósito, não há problema. Toda ação tem sua reação. Então temos que ser humildes, tolerantes, dar honra a todos sem querer em troca. Essas são as 4 qualidades principais para se cantar ininterruptamente o santo nome. Quem falou isso? Shriman Mahaprabhu. Ele não só falou, como ele escreveu no 3º sloka do Shikshastaka. Então não importa o que façam para nós, temos que prestar reverência, temos que pedir perdão, e se o Guru orientou, temos que fazer, como Srila Maharaj contou. Um devoto, ele sempre prestava reverência para o devoto, e o devoto virava as costas para ele, todo dia, todo dia. Quando ele falou com o Gurudeva falou: continue dando Avati Pranam para ele. Até o dia que Gurudeva viu isso acontecendo e falou: nunca mais dê reverência para ele. Srila Maharaj tanto seguiu o Guru na hora que ele talvez não queria mais prestar reverência para o devoto, porque o devoto esnobava ele, virava as costas para ele. Ele seguiu o Guru nessa situação, e ele seguiu o Guru quando Srila Govinda Maharaj falou: nunca mais faça reverência para ele. Então temos que sempre ter a lição que nós temos que seguir o Guru, mesmo que não gostemos do que o Guru fale. O Guru está sempre certo. Nós não gostamos porque temos o ego, temos as 6 misérias materiais. O Guru não tem, o Guru genuíno não tem isso. Então, se o Guru falou, temos que seguir, querendo ou não. É sempre o melhor. Se o Guru falou para fazermos algo, é o melhor para nós. Achamos que não, mas é o melhor. O Guru não erra. Uma vez foi perguntada para uma devota que veio aqui para o Brasil sobre o Guru errar. Ela falou: o Guru nunca erra. A sua visão que está vendo o Guru errando. O Guru genuíno nunca erra, porque Krishna nunca erra. Então, uma atitude de um Guru genuíno nunca é erro. Você pode achar que é erro, mas não é erro. Krishna não erra e o Guru genuíno é o representante dele na Terra, é o devoto puro. Então temos que ter essa compreensão. Temos que seguir o Guru porque o Guru nunca erra. A nossa mente sempre está pensando ao contrário. O Guru fala algo, nós não fazemos. O Guru orienta, não fazemos. Ele está orientando todos no Zoom, todo domingo ele fala conosco. E ele falou outro dia numa aula que não lemos ainda, vamos ler a semana que vem ou talvez essa semana. Ele fala: a resposta que eu dou para a pergunta de um não é para aquele devoto, é para todos. A aula em conjunto não é uma resposta particular, é uma resposta coletiva. Então temos que escutar a aula, a pergunta do devoto pode ser a nossa ou não,
mas temos que seguir o que Srilacharya Maharaj falou para o outro devoto também, porque também nós somos iniciados. Se ele falou algo para um outro que é iniciado, nós temos que também pegar essa resposta e seguir o que ele falou. Se ele falou para cortar a barba, é para cortar a barba. Ah, mas ele não falou para mim, o devoto pode pensar. Não importa, se ele falou que não é para ter barba e bigode, não é para ter barba e bigode. Se ele fala para raspar a cabeça no Purnima, na lua cheia, temos que raspar a cabeça na lua cheia. Os homens, claro, as mulheres não precisam. Aí a pessoa pode pensar, a mente da pessoa pensa, mas ele não falou para mim, mas é como ele já falou, a orientação que ele dá, a resposta que ele dá é para todos. Então temos que sempre seguir o Guru, nunca seguir nossa mente. Se nós estivermos seguindo a nossa mente, não é serviço devocional, não deixará o Guru feliz. O Guru não fica feliz se ele vê você sem roupa devocional. Srilacharya Maharaj não fica feliz se não vê o devoto, a devota. Se ele não vê a devota ou devota com roupa devocional, ele vai ficar triste, ele não ficará feliz. Se ele vê o devoto sem tilaka, ele também vai ficar triste. Se ele vê o devoto sem cantimala, ou com a cantimala lá embaixo para esconder, ele também não vai gostar. Ele gosta que os homens raspem a cabeça e usem sika. Mas segue o Guru quem quer. Quem tem juízo, segue o Guru. Quem tem juízo, segue regras e regulamentos. Quem está pensando em si mesmo, ou está fazendo algo da sua mente, não segue o Guru. E se a pessoa não segue o Guru, não é serviço devocional, é karma. Tudo que fazemos que não está sob a orientação de um Guru genuíno é karma. Então, temos que compreender isso e fazer, não é somente escutar. Todo mundo já escutou que Srilacharya Maharaj gosta de roupa devocional. Todo mundo já escutou que Srilacharya Maharaj gosta que todos usem tilaka. Todo mundo já escutou que ele gosta que os homens raspem a cabeça e usem sika. Todo mundo já escutou que ele fala, pregue, pregue. Vamos ler também essa semana ele falando, cada devoto tem que trazer outro devoto, pelo menos um por ano. Pregue. Você está pregando? Todo mundo já escutou isso. Mas quem está pregando no dia a dia? Quem está pregando para o seu companheiro de trabalho, na sua escola, na rua, em qualquer lugar? Quem está pregando? Não seguimos o Guru. Se não seguimos o Guru, não deixamos o Guru feliz, nem Krishna feliz. E ele falou nessa aula que eu li hoje, ele gosta de ver as fotos da pregação, o que cada um está fazendo. Mas como ele vai ver a foto da pregação se você não está pregando? Como ele vai ver que você está pregando se você não consegue trazer ninguém? Pelo menos um por ano, ele fala. E ele fala, se esse ano temos 200 devotos, o ano que vem teremos 400. E no outro ano teremos 800. Por que isso? Porque é uma PG. Não é uma PA, é uma PG, não é progressão aritmética, é progressão geométrica. A maioria não lembra disso em matemática, porque ninguém gostava de matemática, mas a progressão geométrica sim. É assim que funciona. Então, temos que pregar, temos que seguir o que o Guru orienta. Vamos ler também uma aula dele sobre cantar Harinama Sankirtan, sobre Shiravana Kirtan, escutar e cantar. E aí ele fala novamente sobre cantar 5 canções de manhã, 5 à noite no mínimo, sobre cantar uma Mahamantra todo dia. Kirtan quer dizer isso, ele fala.
para limpar a alma, para não termos desejos materiais. Como que faremos isso? Shravana Kirtana, os dois principais processos devocionais, cantar e falar de Deus, escutar a canção, escutar Harikatha, escutar falar de Deus. Ele sempre está falando a mesma coisa, ele sempre está falando a mesma coisa. Como o Shripad Tapasi Maharaj falava, eu falo todo dia a mesma coisa, eu falo toda aula a mesma coisa, mas ninguém segue, ninguém compreendeu ainda. Por quê? Porque pensamos no que é pequeno. Nós sempre pensamos no que é pequeno. E quem pensa no que é pequeno, quer o pequeno, nunca terá o grande. Quem pensa no desfrute dos sentidos, que é algo muito pequeno, quanto mais velho você fica, menos desfrute do sentido você vai ter. Quanto mais velho você fica, menos desfrute do sentido. O corpo vai se desgastando, você já não enxerga direito, você não ouve direito, você não tem tanto tato, o teu paladar diminui, os sentidos vão embora com a idade. Mas se você está querendo algo superior, se você pensa em algo maior, que é a devoção, quanto mais idoso você fica, com a prática devocional, claro, quanto mais tempo você tem de prática devocional, maior a sua satisfação. Você vê isso nos grandes devotos, os devotos sêniores, que têm 70 anos, 60 anos. Eles têm muito prazer em pregar, muito prazer em servir, muito prazer em pegar um avião e ir para a Índia no Parikrama e aguentar 35, 38 graus no Parikrama, andar o dia inteiro. Eles têm muito prazer em fazer isso. Por quê? Porque eles têm o gosto superior. Muito superior ao que é pequeno, que é o desfrute dos sentidos. Então, o desfrute dos sentidos com a idade vai diminuindo. Por mais que a ciência avance, por mais que a ciência lute contra a idade, ninguém consegue vencer a idade. Shripad Tapasi Maharaj falava também, ninguém consegue controlar a gravidade. Ninguém vence a gravidade. Você vai ficando velho, vai caindo tudo, no homem e na mulher, no cachorro, em tudo, a planta. Você vai ficando velho, você vai murchando, você vai perdendo massa muscular, você começa a gordura do corpo diminui no rosto, né? Porque normalmente na barriga aumenta. Então você começa a deteriorar. O tempo vai deteriorar seu corpo. Tudo fica flácido, a bochecha cai, tudo. Você vê uma pessoa nova e uma pessoa idosa, você pega a foto de antes e depois, pega a foto com 20 anos e pega a foto depois de 40, 50 anos, você vai ver a mudança. Então, quem se foca somente no corpo, aquela pessoa que foca no corpo o tempo todo, não tem um futuro muito bom. Porque a idade vai chegando e aquele corpo que você tanto focava nele não é mais o que você quer. Nunca mais vai ser o que era quando você era novo. Por mais que você treine, por mais que você use isso, por mais orgânico que você coma, por mais tudo que você faça para o corpo, o desgaste vem. O desgaste vem, não tem jeito. Então temos que concentrar na vida devocional, na alma. Porque nós somos a alma, não somos o corpo. Então se somos a alma, temos que concentrar na alma. E como que vamos concentrar na alma, seguindo o que o Guru quer que nós façamos? Não tem como você fazer algo para a alma se não faz o que o Guru orienta. Não deixe o Guru feliz. A coisa mais importante na vida de um iniciado é deixar o seu Guru feliz. É a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida, é deixar o seu Guru feliz. Porque você deixando o seu Guru feliz, você está fazendo serviço devocional.
seu guru não vai ficar feliz com você se você não está fazendo serviço devocional. Pelo menos um guru genuíno. Você não consegue comprar Krishna devoção com dinheiro. Tem que ser com serviço devocional. Somente o serviço devocional vai conquistar Krishna. Não há outra forma. E o serviço devocional só vem através do guru. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não, vamos entrar em outro subtítulo. Vamos então entrar em outro subtítulo. Estávamos falando sobre pregação, eu estava falando sobre pregação, e o subtítulo é justamente sobre isso. Só um minutinho que vai carregar aqui o áudio. Oportunidade de pregação. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. Siliguri, 26 de abril de 2021, parte 1. Dandavad. Por favor, aceitem minhas humildes reverências. Estou muito feliz em ver todos vocês. Acabei de voltar de um programa de pregação. Estou em Siliguri agora. Houve um bom programa aqui ontem. Eles fizeram a festa em todos os templos. Nishinrapali, Uluberia, Tarakeshwar. Em Nishinrapali, eles convidaram devotos de Mayapur. Mas muitos devotos estão com um pouco de medo de vir por causa da pandemia. Por isso, não vieram tantos sannyasis e brahmacharis. Talvez 30 ou 40 devotos. Fiz o festival em Siliguri este ano e cerca de 400 pessoas vieram ontem. Também aqui as pessoas têm medo por causa do coronavírus e da pandemia. Algumas lojas estão fechadas. Às vezes, há algum bloqueio parcial. Agora, 350 mil pessoas são afetadas pelo coronavírus todos os dias na Índia e quase 15 mil da Bengala. De qualquer forma, estou continuando a pregação. Depois que voltei de Vrindavana, fiquei um dia em Calcutá e vim aqui em Siliguri na segunda-feira. O festival já acabou, então voltarei a Calcutá depois de amanhã. Vim aqui porque tenho algum serviço aqui. Não pude vir para Siliguri por muito tempo. Todos os anos venho aqui depois do Gaura Purnima. Mas o bloqueio do ano passado começou logo depois do Gaura Purnima. Então eu não pude vir. Então aqui Srilacharya Maharaj está falando que voltou de uma pregação. E aí ele fala, nessa época aqui, nesse dia que ele deu a aula, que já faz algum tempo, creio que 2 semanas, 1 semana e meia, ele falou que na época 350 mil pessoas davam positivo no teste por dia na Índia. Mas ele continua a pregação, independente do número de pessoas que estão se infectando. O serviço devocional não pode parar por nada, como ele já disse anteriormente. Agora é o Covid-19, depois é o Covid-20, 21, adenovírus, outro vírus, bactéria, sempre vai ter algo. Sempre vai ter um empecilho, sempre vai ter alguma das 3 misérias materiais afligindo o ser humano, os animais, as plantas, todo o ser do universo material. As misérias materiais nunca vão acabar, porque todo mundo tem que cumprir o karma, cada um cumprir o seu karma. Então, não podemos parar a pregação, não podemos parar o serviço, independente do que aconteça. Essa é a concepção correta. Agora, tem algumas pessoas que não têm a concepção correta, porque não seguem o guru, não escutam o guru e não praticam o que o guru orienta. E aí elas ficam reclusas, com medo. Srilacharya Maharaj fala
Quem tem medo não tem fé. Quem tem medo não tem fé. Então temos que continuar o serviço independente do que aconteça. Independente do que aconteça, o serviço não pode parar. Porque as misérias materiais sempre virão. Do dia que você nasceu até o dia que você vai abandonar esse corpo, você vai ter misérias materiais. Na próxima vida, se você encarnar aqui num corpo material, você estará sujeito às 3 misérias materiais. Não tem como fugir disso. Então, o devoto puro fala, não podemos parar de pregar, não podemos parar de servir, independente do que esteja. Ele fez o Gora Purnima, independente da Covid. Ele continua pregando, independente do que aconteça. Essa visão de um devoto puro. Agora, quem está somente ligado à ciência, não é um devoto puro, claro que não. A ciência é a ciência de Deus, não a ciência material. E a ciência de Deus você tem que servir, independente de onde esteja, se é no calor, se é no frio, se é na montanha, se é na floresta, se é na praia, aonde for, o serviço devocional não pode parar. Não tem férias, não tem aposentadoria, não tem feriado, é eterno. Independente do que for, festa ou não festa, independente, o serviço tem que parar. A pessoa, agora vai chegar o Dia das Mães, né? Domingo agora é Dia das Mães. Então, a pessoa pega, alguns, né, vão se concentrar o dia inteiro no Dia das Mães. Ficar o dia inteiro concentrado no Dia das Mães. Não vão nem cantar a Japamala. Não vão honrar Prachada. Não vão fazer nada. Vão ficar o dia inteiro cometendo karma, bom ou ruim. Vão se isolar do serviço devocional nesse dia, porque é o Dia das Mães. Mas aí vem o Dia dos Pais, e tem o Dia dos Namorados, e tem o Natal, e tem o Ano Novo, e tem o aniversário de tal pessoa, tem o aniversário do outro. Sempre vai ter algo. Sempre vai ter algo e nós arrumamos a desculpa para não servir. O nosso calendário material é o ano inteiro com algo para nós não servirmos. Para ir numa festa, para comer boga. Ah, mas é o aniversário de não sei quem, hoje não posso faltar. Domingo é isso. Ah, vai chegar o Natal. E quando o Natal cai na Ekadashi? Que é a prova. E quando o Ano Novo cai na Ekadashi? E se o Dia das Mães agora fosse na Ekadashi? Você ia seguir Ekadashi? Ou você ia agradar sua mãe e comer uma lasanha, comer uma macarronada? Temos que pensar nisso. O que é mais importante? A nossa vida devocional ou o mundo material? Quando Srila Siddhar Maharaj fala, o relativo e o absoluto. Quando o relativo está em conflito com o absoluto, temos que escolher pelo absoluto. Quando não há conflito, não há problema. Mas, uma vez que existe o conflito entre o absoluto e o relativo, entre servir Maya e servir Krishna, temos que escolher sempre por Krishna. Se queremos uma vida devocional, se estamos pensando em nós, alma, não em nós, corpo, temos que servir, não parar o serviço nunca, independente do que aconteça. Isso é muito importante. Daqui 10 anos estaremos, se não tivermos essa consciência, se não escutarmos o Guru falando e seguir o que o Guru fala, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até o dia que abandonarmos o corpo, estaremos sempre fazendo igual. Sempre fazendo igual. Aí, por exemplo, já que vai chegar agora o Dia das Mães no domingo, né? Vamos falar sobre isso. Vai ter a festa, Dia das Mães, claro, né? Não há problema nenhum em fazer a festa para a mãe, agradar a mãe, sim, né? Mas você vai seguir tudo o que você faz no dia a dia, você vai cantar as canções de manhã e à noite. Se você assistir todo dia o programa pela live,
você vai assistir também? Ou naquele horário você vai falar, hoje eu não posso porque estou com a minha família? Mas a família real, Srila Maharaj fala, não é a família que te pôs nesse mundo material. A família real, real que eu digo não real de realeza, mas a família que realmente você tem é a família de Krishna. Porque é a família da alma, não é a família do corpo. Srila Maharaj falou outro dia, o pai e a mãe somente te colocaram nesse mundo, te colocaram esse corpo para você, somente isso. Ele falou isso. Então não há problema nenhum em participar do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Natal, mas desde que você faça o seu serviço devocional. Não vai largar nesse dia, porque como eu falei outro dia, a pessoa pode perguntar, a mente vai falar, Maya vai provocar a mente e aí você vai pensar, mas eu faço todo dia, um dia só não tem problema. Não fazer, tem sim. Tem problema porque esse dia não volta. Um dia sem serviço devocional, ele não volta. Cada dia que passa, como disse Lachara Maharaj, é um dia a menos. Não é um dia a mais, é um dia a menos, porque nós temos um prazo de validade aqui nesse corpo. Como qualquer coisa tem prazo de validade, nós também temos um prazo de validade. Então, se passamos um dia sem cantar a Japamala, é um dia a menos. Se passamos um dia sem cantar as canções, que a Srila Maharaj orienta, é um dia a menos. Se passamos um dia sem honrar Prashada, ou 2 ou 3, são dias a menos. Esse dia não voltará. Você não vai ter esse dia de novo. Se perdermos um Ekadashi, perdeu o Ekadashi. Esse Ekadashi não volta. Você cometeu ofensa, você comeu grãos, você vai se contaminar com as misérias. Com as misérias não, mas com os 6 inimigos, sim, você vai se contaminar. Então, o tempo não volta. Se perdermos o tempo, ele não volta. Se tem uma coisa que não podemos resgatar, é o tempo. Se não fizermos hoje, não teremos mais esse hoje. Porque amanhã, né? Quando chegar amanhã, dia 6 de maio, o dia 5 ficou para trás. O presente é o presente, mas o passado você não resgata. Então, temos que tomar cuidado, pensar nisso e sempre praticar, praticar, praticar. Vamos ver se tem alguma pergunta. Não houver perguntas hoje. Vamos ver quem está assistindo conosco. Na verdade, eu vejo aqui 3 pessoas assistindo conosco. Temos aqui a Merita Didi, a Shunanda Didi, a Jana Videvidasi. Temos 4. E a Ana Purna Didi. 4 mulheres assistindo conosco hoje. Os homens estão em Maya. Na verdade, os homens estão sempre em Maya. Você vê no templo, a maioria são mulheres. A maioria dos frequentadores são sempre mulheres. Então, veja só a vantagem das mulheres. Ela já tem isso de servir, ela tem mais determinação, porque ela tem uma responsabilidade. Quando ela engravida, ela tem a responsabilidade de cuidar do filho, desde a gravidez, desde a gestação. Depois o filho nasce, todo dia ela tem que trocar a fralda, todo dia ela tem que amamentar, ou dar comida, não importa. Ela tem que cuidar do filho. O homem não tem isso. Poucos homens têm essa responsabilidade. Então a mulher que faz um puja, ela é muito mais responsável do que um homem. A mulher, quando se inicia e o guru fala, cante 16 voltas no mínimo por dia, ela vai cantar mais do que o homem. Normalmente, claro que toda regra tem sua exceção.
mas ela faz mais serviço sim que o homem. Por quê? Porque ela tem isso de servir. Isso já é nato da mulher. Quem vem no corpo feminino já tem isso. Isso aqui, se você vê o exemplo aqui, 4 mulheres hoje assistindo, nenhum homem. Se tem algum homem assistindo, entre aí e coloque uma mãozinha, sei lá, faça alguma coisa para representar os homens, apesar que a alma não tem sexo, a alma não está sujeita a nada material, mas alguns estão no corpo feminino hoje, outras almas estão no corpo masculino. E não é por acaso que você vem no corpo feminino ou um corpo masculino. Tudo está encaixado da forma adequada. Não houveram perguntas hoje, nem de mulheres e nem de homens, porque não tem homens assistindo. Pelo menos eu não vejo aqui. Mas vamos continuar então a leitura, porque hoje ainda temos algum tempo. Os devotos daqui sentem uma lacuna. Muitos ficam desanimados porque eu não venho. Por isso pensei que viria aqui agora. Caso contrário, quando forem anunciados os resultados das eleições, pode começar outro bloqueio e eu não poderei vir. Achei que agora era uma boa oportunidade para pregar aqui. Vou ficar aqui por 7 dias, dando aulas no templo todos os dias, e um bom número de devotos vem todos os dias. Estou tentando alimentar os devotos. Devoto, posso te fazer uma pergunta? Da última vez, você me perguntou por que seu nome era Bimala. Devoto, sim, gostaria de perguntar se há algum outro motivo pelo qual você escolheu Bimala Devi como meu nome. Não é necessário pensar sempre em seu nome. Você deve sempre pensar no Senhor Krishna e Gurudeva. Não é necessário pensar muito no seu nome. Você deve pensar no Senhor, em como aumentar seu serviço, quantas voltas você canta e como você serve ao seu Guru. É nisso que você deve estar pensando. Não é necessário pensar em seu nome, na explicação ou seu significado. Devoto, acho que ela está perguntando se você poderia falar algo sobre Bimala Devi. Então aqui, a devota novamente perguntou por que o nome dela é Bimala. E Srila Maharaj falou, não tem necessidade de saber isso. Isso, o foco está desviado. O foco é pensar em Krishna, pensar no Guru, pensar em como aumentar o serviço. Não ficar focando em outras coisas, em detalhes. Isso é tudo a mente. Srila Maharaj fala, emoção não é devoção. Então queremos saber isso, queremos saber aquilo. Queremos Jnana Yoga. A mente não quer Bhakti Yoga. A mente quer Jnana Yoga. Jnana Yoga satisfaz a mente. Mas Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, não vai nos levar para Deus. É a casca do arroz, como diz Srila Siddhar Maharaj. É a moldura do quadro. Jnana Yoga não vai te levar para lugar nenhum. Na verdade, vai te levar para o Tatastha Shakti, o plano do nada, o Nirvana. Jnana Yoga vai te levar para o Nirvana, o estado do nada, para a renúncia. Bhakti Yoga vai te levar para Deus, para o mundo transcendental. Então temos que focar, como disse Lachara Maharaj, pensando no Guru, pensando em Krishna, Arada Govinda, pensando em como aumentar o serviço, pensando em como deixar o Guru feliz. Não pensar no seu nome, pensar nisso ou naquilo. Isso tudo é a mente. A mente está perturbada e, no caso dessa devota, já é a segunda ou terceira vez que ela pergunta sobre isso. E agora Srila Maharaj vai contar a história de Bimala Devi, porque Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada
o pai dele, Srila Bhaktivinoda Thakura, deu o nome de Bimala Prachada. Por quê? Então o Srila Maharaj vai contar a história, mas não é o foco. Mas ele, aquilo lá, ele dá um pouco de açúcar no remédio. O remédio é amargo, ele já deu o remédio amargo, ele falou, não há necessidade, mas aí a pessoa fica triste. A pessoa queria ouvir do Guru o que ela quer ouvir. E aí, Srila Maharaj, como é muito misericordioso, ele entende que nós somos muito iniciantes na vida devocional. Ele vai contar a história agora de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele vai dar um pouquinho de açúcar no remédio. Vai colocar um pouquinho de açúcar no remédio para a pessoa ficar feliz. Mas ficou feliz quem? A mente ou a alma? Claro que é a mente. A mente estava querendo saber isso, não era a alma. Ele já deu o remédio amargo na primeira parte e agora ele vai dar o remédio doce para deixar a pessoa feliz. Mas ele já deu a orientação correta. Então agora vamos escutar a resposta dele para a pergunta dela. O que é Bimala Devi, e ele conta agora sobre Srila Bhaktisiddhanta. Bimala Devi? Mas por que isso é necessário? Bimala Devi é Lakshmi Devi. Ela sempre serve ao Senhor Narayana, ao Senhor Jagannatha. Em algum ponto, Srila Bhaktivinoda Thakura pensou que havia muitos conceitos errados sobre os ensinamentos de Mahaprabhu, sobre o Vaishnavismo, que era necessário que alguém viesse limpar a consciência de Krishna de todos esses conceitos errôneos. Mahaprabhu, Jagannatha Deva, teve que enviar alguém que pudesse limpar a consciência de Krishna, que pudesse distribuir a consciência de Krishna pura por todo o mundo. É por isso que Shri Bhagavati Devi, a esposa de Srila Bhaktivinoda Thakura, foram ao templo de Jagannatha Devi e oraram a Bimala Devi. Por favor, envie alguém que possa pregar a consciência de Krishna adequadamente. Por favor, envie alguém que possa pregar a consciência de Krishna pura, de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bimala Devi ficou satisfeita com a oração deles e deu-lhes um filho. Ele era o 6º filho de Srila Bhaktivinoda Thakura. Ele o chamou de Bimala Prachada, pensando que ele tinha vindo como Prachada, misericórdia de Bimala Devi. Então essa história que Srila Maharaj contou sobre Bimala Devi para agradar a devota. E também nós. Todo mundo gosta de escutar uma história. Mas não é o foco. A história não é o foco. O foco é servir. Então veja só, Srila Bhaktivinoda Thakura e a esposa pediram para Bimala Devi, Lakshmi Devi, para vir um filho para pregar e tirar o mayavadismo, tirar o sarrajismo do mundo. Uma pregação pura. E aí veio Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Só que esse nome é o nome de sannyasi dele. O nome dele de batismo é Bimala Prachada, porque ele foi a Prachada, a misericórdia de Bimala Devi, para nós todos, para o mundo material. Só estamos aqui hoje no Gaudiya Vaishnavismo por causa de Bimala Devi, que deu um filho para Srila Bhaktivinoda Thakura e sua esposa, que é um devoto puro. Ele veio restaurar o Gaudiya Vaishnavismo, ele instituiu a missão Gaudiya Vaishnava, ele criou a Gaudiya Vaishnava e nós seguimos ele também. Ele restaurou tudo isso. Ele criou templos, 64 templos, ele viveu 64 anos nesse corpo que ele tinha. Ele construiu 64 templos para quê? Para divulgar a consciência de Krishna. Então, essa história que foi contada de Bimala Devi, Srila Maharaj é misericordioso, ele entende que nós somos, como eu já falei, nós somos infantis e queremos saber tudo. Então, de vez em quando, ele dá um remédio para nós com açúcar. Mas ele já deixou claro que esse não é o foco.
não é o foco. O foco é pensar em Deus, pensar no Guru, servir Deus, servir o Guru e pensar em como aumentar o nosso serviço devocional, como deixar o Guru e Krishna feliz. Esse é o nosso foco. Hoje acabamos o programa junto com a bateria do aparelho, então deu certinho. Agradeço então quem está presente hoje. Tem mais alguém que eu já falei. Tem algumas pessoas no Instagram. Vou ver quem está no Instagram. Agradeço então ao Sadhu Sangha. Como disse lá Acharya Maharaj, temos que pedir perdão. Então, se eu cometi alguma ofensa, se eu ofendi alguém, se alguém ficou chateado, me perdoa. Dandavat Pranam. Até amanhã. Vou somente ver quem está no Instagram agora. Amanhã, 19 horas, teremos o programa online e presencialmente. Todos os dias online e presencialmente.